Nosso querido Marco Antônio de Biagi. Vamos pra lá. O cabeleireiro das estrelas fala de sua recuperação do câncer. Eu tinha 37 quilos a menos. A minha perna era um osso e o joelho é engraçado, ficam duas bolas, uma para cada lado. Aí eu chamo o doutor, doutor, eu vou andar. A gente comemora o seu aniversário em grande estilo e com uma linda surpresa. Pede, por favor, para acender pra gente a velhinha. Eu queria saber se você tem fotos das celebridades pelo teu apartamento. Eu tenho as que eu mais amo, você vai ver aqui. E tem uma, gente, né? Eu pensei, posso contar uma história engraçada? Em um segundo, claro. Eu pensei que eu nunca na vida ia pedir autógrafo pra ninguém. Só se for Madonna, porque eu sou louco por ela, né? A Britney Spears, que é minha paixão. Um dia eu tava num evento desses camarotes lá do Rio, da Sapucaí, eu vi o fenômeno. Eu tava com a Hortência, o Ronaldo. Eu dei um grito: Hortência, pelo amor de Deus, eu quero uma foto com ele. Eu nunca fiz isso, porque o futebol tá tão impregnado na nossa mente do brasileiro, você lembrando quanta alegria ele nos deu. Eu tenho uma foto abraçada com o Ronaldo Fenômeno, que eu acho ele o máximo. E ele tá aí? Tá lá, você vai ver depois. Hoje, Marco Antônio vive rodeado de celebridades e luxo, mas suas raízes são bem simples. Como será que o menino humilde se transformou em um dos maiores cabeleireiros do país? Você morava com a sua mãe, seu pai, minha irmã Kelly, Sônia, só. E vocês moravam num sobradinho? Era um sobradinho, minha mãe chegou até a lavar roupa para fora. Entendi. Nós falamos isso com orgulho para mostrar para as pessoas que estão em casa que tudo é possível. Bom, a gente está falando de passado e a gente foi visitar o seu passado. Eu queria te mostrar, olha só. Eliana, quem vê o Marco Antônio cercado por famosas, com muito glamour, finesse, nem imagina que ele passou muito longe do berço de ouro. Ele cresceu aqui nas ruas da Zona Norte de São Paulo e ele está assistindo, com certeza vai se lembrar em especial desta rua aqui na freguesia do Ó, Domingos Freire. Aqui, há 40 anos, ele viveu com a família. É verdade. Essa aqui era a casa da família, um sobrado, fica bem próximo à esquina. Eu não sei se o Marco Antônio reconhece ou não, porque ela passou por diversas reformas desde que os pais deixaram aqui o local. Foram dessas ruas humildes que surgiram os primeiros sonhos do Marco Antônio de trabalhar com celebridades, salões, mexer com cabelo. Só que ele fazia faculdade de Química e ninguém da família tinha nenhum contato com esse mundo que aos poucos ele vinha descobrindo. Não podia haver banca de jornal, que tinha que passar lá e pegar revistas, livros, ler. Sempre gostou. 18 anos, quando ele quis ser cabeleireiro. Falei, Marco, você faz química, você está fazendo química cabeleireiro? Eu falava, filho, deixa isso pra lá, filho, não dá certo. Não, mãe, eu gosto disso, eu gosto de moda, eu gosto de ver as mulheres bonitas, eu gosto, mãe. E ele foi. Ele chegava em casa, chamava as coleguinhas da minha filha, a Kelly, penteava elas e cortava e fazia. Ai, eu falava, meu Deus do céu, as cobaias tá aí, eu brincava com as meninas, né? Pra coloração, pra corte. Ele tinha uma mão e já cortava tão lindo, você tinha que ver. Olha só que curioso, Eliana, a situação do Marco Antônio aqui na Zona Norte de São Paulo era tão complicada, mas tão complicada, que faltava inclusive dinheiro para ele comprar as revistas que ele tanto gostava, com as celebridades na capa, né? Uma coisa que me marcou muito, que ele folhava uma revista, assim, Xuxa, Luísa Brunet, Mila Moreira, eram muito jovens. No auge do sucesso, ele virava para mim e falava assim, eu ainda vou penteá-las. Ele sempre me falava, não, eu vou ser isso, eu vou ter aquilo, eu vou conseguir. Ele tem um pensamento positivo tão forte, entendeu? Porque assim, ele realmente, ele conseguiu... Meu amigo de adolescente. Ele tem talento, né? Ele corta muito bem, né? Como cabeleireiro é excelente.
Eliana, eu sei que uma das grandes paixões do Marco Antônio é justamente viajar. Ele já rodou o mundo todo fotografando. A segunda casa dele é o Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Mas houve um tempo em que a única viagem que ele fazia era de ônibus. E lá atrás, a gente ficava em cada buraco que você não tem noção. Verdade. Porque a gente ia pro Rio de Janeiro, a gente, lembra, Marco, que a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Entendeu? E a gente ia de ônibus, né? Ia de ônibus, a gente alugava umas kitnets tão pequenininha, lá era por volta do Botafogo, não era nem Copacabana e nem Ipanema, hein? Era lá no Botafogo, era bem no centro da cidade, a gente passava 15, 20 dias, né? A gente andava de ônibus, a gente comia tudo nesses fast food, a gente tinha um restaurante que a gente pedia um prato só e dividia, e o negócio da gente era papar. É verdade. O que você lembra da época que você estudava no Colégio de Freira? Eu me lembro da irmã Geralda, né? Que eu tenho um santinho, que eu sempre olho para ele as palavras carinhosas dela. Eu me lembro da irmã Moreira e eu me lembro da professora Marta, que tinha um perfume muito maravilhoso. Acho que aí começou minha paixão por perfumes. E eu me lembro também, nesse convento lindo, com muita natureza, eu ajoelhado ali mesmo, no pé de Nossa Senhora. Que lindo. Você se lembra de muita coisa. E acho que você deixou saudades, quer ver? Olha só. Eliana, muito da fé do Marco Antônio, lógico que surgiu com a família, mas foi alimentada aqui onde eu estou. Eu acho que o Marco Antônio deve estar reconhecendo essa capela, é a capela do Colégio Santa Lúcia Filipina. Ele estudou aqui da 1ª até a 8ª série. Nós descobrimos histórias muito legais dele. E eu fiquei sabendo que faz mais de 40 anos que ele não vem aqui e que ele não vê uma pessoa muito especial. Quem será, hein? Ele não estava falando da irmã Geralda, que trabalhava na direção do colégio, quando o Marco Antônio Nossa, ela não mudou nada. a estudar aqui, né? Sim. E a senhora pegou muito no pé dele? Quando era necessário, sim, mas ele era um bom aluno, não dava muito problema de disciplina, mas eu acredito que ele se lembra que nós éramos exigentes. Eu sempre fui muito falar. Eu sempre falei demais, eu dava notas boas, mas tomava branco de falando. No colégio, a irmã Maria Moreira, ela trabalhava na tesouraria quando o Marco Antônio estudava no colégio, né? Isso. Eliana descobriu uma outra coisa do Marco Antônio. Marco Antônio, na verdade, é Marcos Antônio. É verdade. Não é Marco Antônio, né? Não, era Marcos Antônio de Biagi. Interessante que eu estava vendo aqui. Meu Deus, eu quero essa foto. As fotos, você vai vendo que tem todas as diferenças, né? Marcos, olha, eu quero dizer que tenho muitas saudades suas, me lembro bastante de você, do seu tempo que você estudou aqui, e que nós temos muito orgulho, né, do seu sucesso e de saber que você continua um homem de bem e com a simplicidade que você sempre teve. Então, que Deus continue a te abençoar e nós vamos aguardar a sua visita um dia aqui na nossa escola, tá bom? Eu vou mesmo. Um grande abraço, Marcos. Nós rezamos por você logo que soubemos que você não estava bem. Se quiser vir encontrar-se conosco, visitar a nossa casa, nossas portas estão abertas. Que Deus abençoe a você e que você continue sempre fazendo sucesso e, sobretudo, dando a todos um exemplo de muita fé. Que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo. Olha que gracinha. Não mudou nada, que coisa impressionante. E veio surpresa por aí. Gente, precisamos acender. Pede, por favor, para acender pra gente a velinha. Gente, que lindo! Depois que tudo aconteceu. Depois do câncer, depois de todo o comprometimento, o que mudou de fato para você? Se eu vivia tanto naquela euforia
trabalho 14, 15 horas, não tenho um domingo livre, capa de revistas, né? Se eu não fizer, tem outro querendo fazer, lutei tanto para ter esse espaço. Aí eu acho que eu não parei, você entendeu? Eu não olhava ao redor. Por exemplo, eu entrava nessa casa, comia direto para o quarto, né? Aí depois de doente, que quando eu comecei a me recuperar aqui em casa, meu Deus, olha como é linda essa imagem de Nossa Senhora, olha essa tapeçaria, sabe? Nossa, e um mundo, você não sabe, quando eu saí do hospital, eu achei tudo, as árvores eram tão verdes, que antigamente não era desse jeito. Eu comecei a olhar mais ao redor, os prazeres simples da vida. Quando eu estava lá doente, eu sonhava em caminhar em Copacabana, no final tomar uma água de coco ali com a visual do Arpoador, já em Ipanema, né, que para mim é o lugar mais lindo do mundo. Lá eu sinto a presença de Deus, da beleza do Rio de Janeiro. Então esses são os prazeres da vida. Poucas pessoas foram me visitar, porque não podia, que eu fiquei o tempo inteiro na UTI, eu não queria ser visto daquela... Ninguém quer ser visto, né? Pele e osso. O problema mesmo, quando cai o cabelo, é chocante. Aí é punk, se é amarelo de quimioterapia, aí você fica um ET, né? Eu liberei um vídeo para vocês, acho que você nem sabe. Muito chocante, que até eu... E eu fiquei pior ainda depois disso, né? Que eu achei outro dia... Lá eu vou deletar, isso é passado. Eu falei, não vou deletar não. É a história da minha vida. E a gente mostra para vocês. Mãe, hoje acordei um pouco melhor e mais feliz. Muita saudade da senhora, do paizinho. Estou esperando, vem aqui hoje me dar um beijo, tá? Vou ficar muito feliz de pegar na tua mão e de ganhar um beijo. Pouquinho, que eu não posso falar muito. Te amo, mãe. Ainda hoje, Marco Antônio vai contar como foi passar meses em coma. Foram 139 dias internado, né? Entubado, acho que vamos dizer 5 meses, vai? E será que em algum momento achou que iria morrer? Eu tinha 37 quilos a menos. A minha perna era um osso. Já já você descobre tudo isso e muito mais. Bom, vamos comer um pouquinho e vamos passear também um pouquinho mais pela casa, né? Vamos. Tem muita história, gente. E a gente vai conhecer a casa toda para vocês. Gente, olha aqui. Não acredito. Olha você. Isso é um Polaroid que é Polaroid? ampliada. Eu adoro. Não, você lembra o trabalho que deu essa saia de micro botões de rosa, né? Menino, eu lembro super desta capa para a revista Nova. Olha isso. Isso, olha, você tem o mesmo corpinho, que é melhor ainda, né? Agora tá um pouquinho mais para frente a barriguinha. Graças a Deus, muita alegria. Amém. Gente. E aí tem a Ivete Sangalo, ela era da banda Eva ainda. Aqui, a Ivete. Nessa foto. Que graça. Qual é o cabelo mais copiado no salão? Olha, o da Galisteu faz muito sucesso. Aí tem o da Sabrina Sato, da Isabelle Fontana, que eu considero a mulher mais linda do planeta. É linda mesmo. Minha amiga. Linda mesmo. Dessas mulheres que estão aqui, ou de todas, né, que você já fotografou, qual que você mais fotografou? A Ana Paula Rose, com certeza, Jura? um mito. Dizem que cabeleireiro acaba sendo meio terapeuta. Total. Confidente. Também. Eu acho que é um divã rápido, né? As pessoas querem falar. Basta você ouvir. Acredito que algumas delas já tenham contado coisas que só você soube, pelo menos pela primeira vez. Olha, a Galisteu me contou que ia separar do Roberto Justus. Bafo. E tem histórias engraçadas, né? Da Gimenez, é verdade que você foi o primeiro a saber que ela estava grávida do Mick Jagger? Tenho paixão por ela, o sonho dela era sair na capa da Nova. Eu vou falar o nome da revista porque é tão emblemático e não existe mais. Pedia tanto para a editora, a Gimenez, ela era uma modelo famosa que morava fora, tinha um corpo. Ela ganhou a capa da revista, e aí ela falou, eu tô indo pro Rio de Janeiro hoje para uma festa, não posso sair tarde daqui.
que vai estar o Mick Jagger, né? E aí foi nesse dia. E nesse dia que tudo aconteceu. Eu não sei se foi nesse dia, mas ela conheceu ali. É pela primeira vez que você abre toda a sua casa, né? Toda, assim, só pra você. E por que você resolveu abrir a sua casa, a sua intimidade? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que mudou teu pensamento? Aconteceu, Eliana. Depois que eu fiquei doente, eu vi o que eu recebi e acredito nisso. Milhões de oração. Eu te amo, eu rezei muito por você. Quando eu saio na rua, eu ouço isso todo dia. Então eu acho que é importante para quem gosta de mim, para quem é meu fã do meu trabalho, eles verem que todo mundo é igual. Daqui a pouquinho eu vou conhecer. A sua mãe tá aí, né? Minha mãe tá aí. Seu pai também tá aqui? Também está aí. Eu vou conhecer os dois? Vou conhecer os dois. Ai, que amor, gente. Que é minha base de tudo. Quando eu estava lá entubado, literalmente, eu só pensava chegar aqui em casa e o prato de frutas que a minha mãe faz toda manhã gelada para mim. Eu só pensava nisso. Quando você está entubado, você tem uma sede mortal. E eu pedia água, elas molhavam a gaze e colocavam na minha boca assim gotículas. Eu daria tudo o que eu conquistei por um copo de água gelada. Então, numa hora dessas que você vê, é muito importante. E eu passaria tudo isso que eu passei, porque agora eu sou um exemplo de superação para as pessoas. Tudo que percebo aqui na tua casa tem história. Não é diferente as camisas. Se por um lado tem a coisa do gosto, da moda, dos valores também, porque tem camisa aqui muito cara, que já você vai me falar, mas tudo tem uma história. Por exemplo... Essa que eu saí na capa da Veja, São Paulo, né, magérrimo, com 30 quilos a menos, que chocou os brasileiros quando me viram pela primeira vez, né? Que Foi eu contei a primeira tudo. vez que você contou... Que eu apareci, que eu contei, foi com essa camisa que eu estava. Quando eu contei, Eliana, foi libertador. Porque você fica com aquele nó no pescoço e especulações, falando, e você lendo sobre aquilo. E aí eu me senti abraçado pelas pessoas, pelos brasileiros, mais amado. Mas eu quis contar em um momento que eu tivesse já bem, que eu poderia dizer, eu tô curado. Qual foi a notícia nesse tempo que você não podia falar, mas você sabia tudo o que estavam falando a teu respeito, que mais te magoou? Ele não volta mais para trabalhar, imagina. Está numa cadeira de rodas. A nossa mente a gente tem que doutrinar. Quando começa tipo assim, ai meu Deus, será que eu vou demorar? Será que eu vou voltar a andar? Pula. Claro que eu vou.